A palavra de Deus em Colossenses capítulo 1, verso 16, nos ensina, como está aí no boletim, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Todas as coisas foram criadas por Deus e para Deus. Vamos orar nesse momento. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Queremos nesta noite compreender o Teu propósito para a nossa igreja. Que os ensinamentos desta noite possam produzir fruto no nosso coração. Abençoa-nos, ó Deus, traga discernimento ao nosso coração. É a oração que eu te faço no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, as pessoas só vão ter compreensão do verdadeiro sentido da vida, o motivo da sua existência, porque elas estão aqui, quando elas entenderem que elas foram criadas por Deus e para viver para Deus. Enquanto você não descobrir isso, enquanto essa verdade não fizer parte da sua vida, você pode até ter declarado: eu creio em Jesus como Salvador. Mas se você não compreender que esta verdade deve ser aplicada na sua própria vida, meus irmãos, você vai viver uma vida longe do propósito de Deus. Você precisa compreender, e como igreja nós precisamos compreender a razão da nossa existência, que nós como igreja fomos criados por Deus em Cristo. A igreja, meu irmão e minha irmã, é um corpo, a metáfora do corpo, demonstrando que como corpo, nós não somos corpo sozinhos. Você não é corpo, a mão não é corpo, o pé não é corpo, faz parte do corpo. E precisamos compreender que Deus criou a igreja para a glória dEle, que Deus criou a nossa vida para Ele. Em Cristo nós fomos criados para Deus, para viver para Ele. O texto de Colossenses 1,16 mostra que Cristo é Criador. Cristo é Criador. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1, lá o evangelista revela Cristo como verbo, e diz que o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E em Colossenses 1,16 apresenta Cristo como Criador. Nele foram criadas todas as coisas. Nele quem? Em Cristo Jesus. Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Todas as coisas que existem foram criadas para a glória de Deus. Todas as coisas. Quando um pássaro começa a cantar, ele foi criado para isso, então ele está glorificando a Deus. Quando um cachorro está latindo, ele foi criado para latir. Cachorro não fala. Se você ouvir um cachorro falando, procure um psiquiatra. Tem alguma coisa errada com você. Cachorro não fala. Cachorro late, gato mia. Então quando o cachorro late, o gato mia, estão glorificando a Deus, porque eles foram criados para isso, para miar e para latir. Quando o leão ruge, ele está glorificando a Deus, porque é assim. Quando uma criança grita, chora e se expressa de um modo que a gente não consegue entender, ela está glorificando a Deus, porque esse é o período dela se expressar dessa maneira. Criança, essa é a linguagem dela. Deus criou tudo perfeito. Deus criou tudo perfeito. E nós, adultos, que conhecemos, que ouvimos a verdade,
Será que nós compreendemos que nós fomos criados por Deus e viver para Ele? Essa é a verdade, ela precisa ser central na nossa vida. Deus me criou, e a pergunta que eu te faço é: como criado por Deus, você está vivendo para Deus? Essa pergunta é para você responder para si mesmo, e ser honesto, porque você pode declarar: eu sou crente em Jesus, mas se você de fato é um crente em Jesus, você vai ser obediente a Jesus. Vós sois meus discípulos, se fizerem o que eu vos mando, se praticar aquilo que Jesus ensinou, nós vamos mostrar que somos de Jesus, se nós tivermos amor uns pelos outros. Então, meus irmãos, conforme eu falei no início, a gente precisa compreender essa verdade, e saber para onde nós estamos indo e como nós vamos chegar. Pela graça de Deus, fomos alcançados por Jesus. Jesus me salvou, Jesus nos salvou. A salvação está em Jesus Cristo. Em nenhum outro a salvação, diz a palavra de Deus. Não existe nenhum outro mediador entre Deus e o homem, somente Jesus Cristo. Não adianta nós nos curvarmos diante de uma imagem, não adianta nós nos curvarmos diante de uma conta bancária transbordando, não adianta nós nos curvarmos diante de muitos bens. Nada disso vai nos dar o que nós precisamos, nada disso vai trazer sentido para a nossa vida. Tanto é que existem tantas pessoas ricas financeiramente, mas infelizes, uma vida sem sentido. Sabe por quê? Porque ela ainda não descobriu que ela foi criada por Deus para viver para Deus. A nossa vida só faz e só tem um verdadeiro sentido quando nós descobrimos que nós fomos criados por Deus em Cristo e vivemos para Ele. Se não vivermos para Ele, a vida não tem sentido. Você vai ficar dando voltas, como um barco, uma embarcação no meio do oceano, tendo um vento favorável para você, mas como você não sabe o que você quer da vida, não sabe o propósito da sua existência, o vento pode estar favorável, mas você vai ficar só dando voltas, porque você não sabe aonde você quer chegar. Você não sabe o propósito da sua existência. Nesta noite está sendo revelado que você foi criado por Deus para viver para Deus. E como eu vivo para Deus? Como eu devo viver para Deus? Então quero falar sobre os 5 propósitos, os 5 pilares de uma igreja forte. Uma igreja forte não significa ser uma igreja gigantesca. Existem igrejas gigantescas, mas estéreis. Não é a quantidade que torna uma igreja forte. O que torna uma igreja forte é uma igreja vivendo o propósito de Deus, é submissa à vontade de Deus. E aqui eu quero apresentar, e você pega o seu boletim, seu papel aí, e começa a anotar. Em primeiro lugar, conhecendo o propósito de Deus para a nossa vida, para a nossa igreja, nós precisamos amar a Deus. A vontade de Deus é essa: ame a Deus de todo, completa aí, o seu coração. Amar a Deus de todo o coração. Esse é o primeiro pilar de uma igreja forte, uma igreja saudável. É uma igreja que ama a Deus de todo o coração. É uma igreja que ama a Deus mais do que todas as coisas. E eu já analisei, eu tenho um olhar muito clínico com relação ao comportamento. Assim, não é que eu fico fuxicando a vida do outro, não, mas as pessoas que amam a Deus mais do que tudo, elas refletem isso na vida. Elas refletem, elas têm alegria, sabe, irmãos? Elas desfrutam de paz, mesmo quando o vento não está favorável para elas, mesmo quando os dias estão difíceis para elas, o semblante delas continua o mesmo.
Porque elas amam a Deus mais do que todas as coisas. Então, uma igreja forte, uma vida forte, uma igreja e saudável, ama a Deus de todo o coração. Ama a Deus, o coração não tem espaço para outra coisa senão o próprio Deus. Ame a Deus de todo o coração. Em Mateus 22:37, a palavra de Deus diz, quando Jesus ensinou: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Não é amar a Deus um pouquinho, é amar a Deus plenamente. Esse é o primeiro propósito que Deus deseja para a sua vida. Ame a Deus completamente, de todo o coração. E aí, onde tem um parêntese e uma linha embaixo, o propósito disso é adoração. Amar a Deus de todo o coração, com toda a sua vida, isso se chama adoração. As pessoas confundem adoração, meus irmãos, com um momento de louvor, de cântico. Elas confundem adoração com louvor. Agora vamos adorar a Deus, aí pega o violão. Não. Adorar significa amar a Deus de todo o coração. É oferecer a sua vida como oferta viva, santa e agradável a Deus. Isso é adoração. Então não importa, meus irmãos, se você estará só ou se você estará com milhares de pessoas. Não importa. Sempre que você expressar o seu amor a Deus, isso é um ato de adoração. Adorar a Deus significa amar a Deus de todo o coração, e toda vez que você expressa esse amor, você está adorando a Deus. Então, amar a Deus de todo o coração, esse é um pilar fundamental para uma vida, para uma igreja forte e saudável. Segundo lugar, segundo pilar de uma igreja forte e saudável é amar o próximo como a si mesmo. Completa aí, amar o próximo está escrito aí essa linha, como a si mesmo. Ame o próximo como você ama você. Existem pessoas que têm dificuldade de amar porque elas nunca foram amadas, foram maltratadas a vida toda e têm dificuldade até de dar um abraço. Quando você abraça uma pessoa que tem dificuldade, que foi maltratada durante a vida toda, ou grande parte da sua vida, você percebe que é um abraço frágil, um abraço fraco, um abraço, parece que a pessoa está com medo. Ame ao seu próximo como a si mesmo. E isso aí diz a palavra de Deus em Mateus 22:39, está escrito aí, quando Jesus ensina a amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento, é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como a si mesmo. E amar ao próximo como a si mesmo significa, sabe o que, irmão? Você está disposto a servi-lo. E aí embaixo, nessa parte aí, você coloca o propósito do serviço. Isto é serviço. Eu não posso falar que eu amo o meu próximo e quando ele precisar de mim eu virar as costas para ele. Eu preciso servi-lo. A igreja existe para servir e demonstrar o amor de Deus aos outros, atendendo às suas necessidades, curando as suas feridas, em nome de Jesus. A igreja existe para isso. Então, cada vez, meus irmãos, que vocês tocarem as pessoas com amor, vocês estarão servindo essas pessoas. Cada atitude de amor às pessoas, você estará servindo a elas. E como igreja, então, nós devemos servir a todos os tipos de necessidades. As pessoas, Deus, meus irmãos, se preocupa conosco, não é somente com a nossa parte espiritual. Deus se preocupa conosco na sua inteireza, ou seja,
no meu ser completo. Eu sou um ser composto de físico, corpo, físico, alma, eu tenho emoções, eu tenho meus relacionamentos, e Deus se preocupa com todas essas coisas. E nós, como igreja do Senhor, devemos servir a todas as pessoas em todos os tipos de necessidades, sejam elas espirituais, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, sejam elas relacionais. Como igreja do Senhor, nós precisamos servi-las. Segundo propósito que nós falamos é serviço. E esse pilar, ele é fundamental para uma igreja forte e saudável. Primeiro é adorar. Adorar a Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. Tudo que você fizer, seja um ato de amor a Deus, você estará adorando a Deus. Quando você vai para o seu trabalho, e chegando lá no seu trabalho, aquele seu amigo do trabalho fica falando mal do seu patrão, fica falando mal do seu colega, sabe? E você tentando te contaminar, para você também entrar na pilha dele, e você então, sabe que isso desagrada a Deus, você vai passar então a fazer, não, eu vou fazer as coisas como se eu estivesse fazendo para Deus, para agradar a Deus. Então, se eu sou um professor, vou preparar minha aula para agradar a Deus. Se eu trabalho como um ajudante de casa, eu vou servir naquela casa para agradar a Deus, eu vou caprichar ali, como se eu estivesse fazendo, se eu tiver que varrer a casa para uma pessoa, eu vou varrer como se eu estivesse limpando para Deus. É um ato de amor. Tudo que vier a mão para fazer, faça como se você estivesse fazendo para o Senhor, faça para Deus. Deus vai ser agradável, isso será um ato de adoração a Deus. Adorar é isso, irmãos. Faça tudo para a glória de Deus. Ame o seu próximo, servindo o seu próximo, em todas as suas necessidades. Serviço, segundo propósito, segundo pilar da nossa igreja, se queremos ter uma igreja forte e saudável. Terceiro pilar de uma igreja forte e saudável está aí: comunicar a palavra de Deus. Comunicar a palavra de Deus. Uma igreja forte, ela comunica a palavra de Deus. Jesus ensinou lá em Marcos 16,15, dizendo: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Como igreja do Senhor, irmãos, nós temos essa missão: comunicar a palavra de Deus, comunicar o evangelho. E aí, entre parênteses, no terceiro item, você vai colocar evangelismo. Evangelismo e missões. Evangelismo e missões. A igreja existe, meus irmãos, para comunicar a palavra de Deus. O verbo aqui, ide, na grande comissão, quando Jesus fala, ide por todo mundo, vão pelo mundo inteiro. O verbo deve ser lido como, enquanto vocês estão indo. Enquanto vocês estão indo. Então é responsabilidade de cada crente, de cada cristão, compartilhar as boas novas aonde quer que ele vá. Essa boa nova, ela leva esperança, essa boa nova, ela leva salvação, essa boa nova, ela leva paz, paz aos corações. Se você quer fazer parte de uma igreja forte, saudável, um pilar fundamental é comunicar a palavra de Deus. Nós devemos falar a todo mundo, devemos falar para todo mundo que Cristo veio ao mundo, devemos falar para todo mundo que Cristo morreu numa cruz para nos perdoar o nosso pecado, morreu na cruz em nosso lugar,
Devemos falar para todo mundo que Cristo foi sepultado e que ressuscitou. Devemos falar para todo mundo que Ele ressuscitou, subiu aos céus e prometeu voltar. Jesus prometeu voltar. É responsabilidade da igreja, é responsabilidade nossa. Sabe por quê? A Bíblia nos ensina que um dia cada um de nós prestará contas a Deus sobre a seriedade em levar adiante a sua responsabilidade. Quarto lugar, quarto pilar de uma igreja forte e saudável é pertencer à família de Deus. Pertencer à família de Deus. Aí você completa aí, sendo batizado. Sendo batizado. É através do batismo, sua profissão de fé, que você testemunha para o mundo que você de fato pertence a Jesus. A palavra de Deus aí diz, Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Como cristãos somos chamados a participar da família de Deus, não só participar, mas pertencer à família de Deus, e não apenas para crer, mas para pertencer à família de Deus. Nós fomos feitos para pertencer a essa família e sermos membros do corpo de Cristo. Foi para isso que nós fomos feitos. E isso acontece, meus irmãos, por meio do batismo. Quando o novo convertido ele é batizado, damos a ele as boas-vindas à comunhão da família de Deus. Porque o batismo é importante? Porque o batismo é uma profissão de fé pública. Você confessa publicamente que agora você morreu para o mundo e vive para Deus, e agora você faz parte da família de Deus através do batismo, crendo em Cristo e obediente a Ele. O batismo ele não salva, mas o batismo é um mandamento de Cristo, e se Ele mandou, todo aquele que foi salvo deve ser batizado. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então, o quarto pilar é isso, é você agregar essas pessoas na família. Essa família tem um sentimento de pertença, pertencer à família de Deus, e isso se chama, você coloca aí, entre parênteses, no item 4, comunhão. Comunhão. Você passa a ser parte desse corpo. A minha mão, meus irmãos, ai da minha mão se não fosse meu braço, ai do meu braço se não fosse meu ombro. Meus irmãos, como é que a comida chegaria à minha boca? Como é que eu pentearia meu cabelo? Como é que eu escreveria? Como eu tomaria banho se não fossem as minhas mãos e os meus braços? Meu tronco vai falar, eu não preciso das mãos. Pode falar isso? Então isso é corpo, é a metáfora do corpo, onde mostra que todos nós somos importantes no corpo. Você é importante, você não é pior do que ninguém no corpo, também você não é melhor do que ninguém no corpo. Todos nós somos importantes no corpo e precisamos ter esse sentimento de pertença. E o corpo é a família de Deus, e esse corpo precisa estar em comunhão, em comum acordo. Eu não posso, essa perna querer ir para lá e essa querer ir para lá, eu não vou chegar a lugar algum. Tem que estar de comum acordo. E como que essas pernas elas vêm para cá? Sabe por que elas vieram para cá? Porque no meu cérebro teve um comando, e agora ela está vindo para cá, porque no meu cérebro teve um comando, e agora ela vai parar aqui na frente, porque no meu cérebro teve um comando.
E quem é o cérebro da igreja? Quem é que manda na igreja? Quem é que direciona a igreja? É Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o líder da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Nós fazemos parte do corpo. E esse corpo precisa estar em comunhão. Então nós temos uma igreja forte, saudável. Ela vive em comunhão. Ela vai agregando os que vão sendo salvos. A família de Deus vai batizando. Vai batizando. O último propósito que nós temos aí é ensinar. Ensinar a ser discípulo de Cristo. Escreve aí. O último pilar é ensinar a ser discípulo de Cristo. Ensinar a ser discípulo de Cristo. A palavra de Deus diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer, tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Discípulo é obediente. E o propósito que você vai colocar aí, o pilar que você vai colocar entre parênteses é discipulado. É o pilar da igreja. É o quinto pilar da igreja. A igreja, meus irmãos, a igreja existe para ensinar, para educar, para edificar o povo de Deus. O povo de Deus é edificado, o povo de Deus é educado, o povo de Deus é ensinado por meio da igreja. E discipulado, então, é o processo de ajudar as pessoas a se tornarem mais parecidas com Jesus. A igreja precisa ensinar as pessoas a se tornarem mais parecidas com Jesus. Não é no físico, não é deixar a barba crescer, igual muitos pensam. Não é deixar cabelo longo, não é isso. É ser mais parecido no caráter. Ter um caráter mais parecido com o de Jesus. É ser mais parecido com Jesus nos pensamentos. É ser mais parecido com Jesus nos sentimentos. É mais ser parecido com Jesus nas emoções e nas ações. Os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas ações mostram que você é parecido com Jesus. E aí você pode se perguntar, pastor, quando então eu começo esse processo de discipulado para eu me tornar parecido com Jesus? O processo para nos tornar parecidos com Jesus começa quando nós nascemos de novo. É através do novo nascimento. Que novo nascimento é esse? Quando você ouve o Evangelho, reconhece Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, ali começa o processo. Ali começa o processo do discipulado. Ali começa o processo de você passar a se tornar parecido com Jesus. Talvez você não esteja parecido com Jesus, mas é o processo, é a sua caminhada, é a sua vida. Você tem que buscar fazer isso cada dia, durante toda a sua vida. O processo para se tornar parecido com Jesus vai durar durante toda a sua vida. A palavra de Deus diz lá em Colossenses 1:28, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria,
para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. É importante ensinar. A igreja existe, o pilar da igreja é ensinar a obedecer, ensinar a ser discípulo de Jesus. Meus irmãos, vocês já, porventura, já viram aqueles crentes? Você já teve alguma experiência com algum crente? Que qualquer coisa que você fizesse ou falasse, ele ficava chateado com você? Desde quando você se converteu, você deve ter se deparado com um crente assim, com uma pessoa assim, um irmão assim. E o nosso olhar não deve ser de juiz, de julgamento, porque o processo de tornar parecido com Jesus ele dura a vida toda, é contínuo. Desde quando nós nos convertemos, desde quando Jesus nos salvou, e vai até o fim da nossa vida aqui. Mas nessa caminhada nós vemos que tem irmãos maduros e irmãos imaturos. Nós tratamos com isso. Você pode conversar com outros crentes de outras igrejas e você vê se ali há maturidade ou se ali há imaturidade. E a imaturidade, ela vem quando a gente está desconectado, quando a gente não quer crescer. Até na adversidade nós crescemos, quando a gente discorda, não é discórdia, mas discorda de um ponto de vista, a gente cresce. A gente cresce. Numa crise, aconteceu um problema, o crente maduro vai ver aquilo ali como uma oportunidade de crescimento. Passou por uma dificuldade, o crente maduro vai ver aquilo ali como uma oportunidade de crescimento. E é isso que Deus quer, a vontade de Deus para nós, para a sua igreja, é que a sua igreja cresça em maturidade. A igreja precisa crescer em maturidade. Isso é nossa responsabilidade, porque essa é a vontade de Deus para os seus membros. Assim diz a palavra de Deus, lá em Efésios 4, versículos 10 a 14. Aquele que desceu do céu, quem que desceu do céu? Jesus. Aquele que desceu do céu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ele quem? Jesus, querendo o aperfeiçoamento dos santos, querendo maturidade, para a obra do ministério, do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, edificar, crescer, para a obra do ministério, para servir, para aperfeiçoamento, maturidade, até que cheguemos todos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Meus irmãos, a igreja, ela existe para ensinar. Um pilar fundamental da igreja é ensinar a obedecer, a ser discípulo. Esse é o propósito, esses são os propósitos de Deus, são os pilares de Deus para a nossa igreja. A nossa igreja tem uma missão, e a nossa igreja tem uma visão, fundamentada nesses pilares. Juntos somos melhores, sabe como? Amando a Deus, amando os outros. Juntos somos melhores, sabe como? Evangelizando, alcançando os outros. Esse é evangelismo, missões, sabe? Juntos somos melhores, sabe como? Tendo comunhão, participando do corpo, pertencendo à família de Deus, recebendo os novos membros, as novas pessoas que estão chegando.
Juntos somos melhores em comunhão. E no próximo sábado nós teremos um evento às 4 da tarde aqui, um evento de comunhão, que é o evento catalisador desta semana. O tema desta semana é comunhão. O tema dessa semana é: somos escolhidos para ter comunhão. Deus nos escolheu para pertencer à sua família, para pertencer ao corpo de Cristo, para termos comunhão. Quando cada um cumpre a sua parte no corpo, o corpo funciona muito bem, o corpo se fortalece e o corpo vive saudável. Juntos somos mais fortes, somos melhores, tendo comunhão uns com os outros. Juntos, meus irmãos, somos melhores, servindo. Na outra semana nós teremos a semana do serviço, que nós vimos hoje. Servir ao próximo, servir a Deus, sabe, trabalhar mesmo, o que precisa, o que precisa fazer, vamos arregaçar a manga, vamos servir, vamos ver onde precisa de investimento, vamos trabalhar, vamos glorificar a Deus com um serviço, com um trabalho. Juntos somos melhores servindo a Deus e ao próximo. Quando nós servimos ao próximo, nós temos uma demonstração de amor. Hoje pela manhã eu preguei sobre quando sou o próximo. Eu preguei sobre isso, e tinha aquela parábola do bom samaritano, onde havia um homem judeu ali, quebrado, arrebentado à beira da estrada, e o samaritano o ajudou, o samaritano cuidou dele. Aquilo ali é ato de amor. O samaritano serviu aquele homem, e Jesus falou: vai e faz tu o mesmo. São coisas que glorificam a Deus. Isso é atitude de amor ao próximo. Juntos somos melhores servindo. Eu já falei que juntos somos melhores amando, juntos somos melhores evangelizando, fazendo missões, juntos somos melhores. Essa semana, todos os dias, às 20 horas, não perca, irmãos, não perca, deixe seu comentário, não perca. Todos os dias, de segunda a sexta, às 20 horas, nós teremos no nosso canal do YouTube uma devocional. E o tema dessa semana é: somos escolhidos para ter comunhão. Somos escolhidos para ter comunhão. Esse sentimento de pertencer à família de Deus. Juntos somos melhores tendo comunhão, juntos somos melhores servindo. Juntos somos melhores servindo. Juntos somos melhores. Depois vai ter a semana do discipulado, ensinando, edificando a igreja, fortalecendo a igreja. Juntos somos melhores. E nós vamos concluir no dia 6 essa campanha, um sábado. Vai ser adoração o dia inteiro, culto o dia inteiro. Teremos 5 igrejas aqui, 5 igrejas, cada igreja com o seu pastor e com seu ministério de adoração, de louvor. Vai ser um dia extraordinário, vai ser uma vigília durante o dia, e eu não vou querer ficar fora disso. Eu não quero ficar de fora daquilo que Deus está fazendo. E nós então vamos viver na última semana que juntos somos melhores, adorando. Essa palavra aqui não é juntos somos melhores, não é no sentido de ser melhor do que o outro, não significa nada disso, não. Juntos somos melhores porque a gente fazendo as coisas juntos, nós vamos fazer as coisas de um modo melhor, não é verdade? A Bíblia fala, né? 2 é melhor do que 1.
Se um cair, tem o outro ali para ajudar, levantar. Juntos somos melhores, juntos trabalhamos melhor, juntos servimos melhor, juntos adoramos melhor. Sabe, irmãos, esses são os pilares da nossa igreja, e a missão da nossa igreja está lá no final do boletim, lá atrás, aqui ó, nossa visão de vermelho, ser uma igreja que ama a Deus e ao próximo, expressando isso por meio dos propósitos, são esses 5 pilares, por meio da adoração. A sua adoração mostra que você ama a Deus, por meio da comunhão, por meio do discipulado, por meio do serviço e missões e evangelismo. Essa é a visão da nossa igreja, ser uma igreja que ama a Deus e ao próximo, mas que expresse isso por meio desses 5 pilares, por meio desses 5 propósitos. E a nossa missão é fazer discípulos parecidos com Jesus. Que todas as pessoas que aqui chegarem, nós tenhamos a disposição de ajudá-las, a partir de nós mesmos, entendendo que o processo de discipulado, ele não tem fim, é durante toda a nossa vida, mas que a gente possa caminhar junto com aquele que está chegando. É como essa criança que estava aqui agora, recebendo o cuidado da mãe, e a mãe saiu porque achou de repente que a criança estava incomodando, sabe? E às vezes aquele irmãozinho que nasceu de novo, ele é um bebê, essa pessoa que está chegando é um bebê, e aí muitas vezes a gente está incomodando. Cuidado, bebê precisa de cuidado, bebê precisa de carinho, o bebê vai crescer, a não ser que ele seja doente, tenha algum problema e seja um anão, aí não vai crescer. Mas o propósito de Deus é que ele cresça, esse bebê, esse novo nascido, esse novo convertido, que ele cresça, e nós então como igreja de Cristo possamos acolher. Olha, nós vamos caminhar contigo, sabe? A gente está num processo durante toda a nossa vida de buscar viver uma vida parecida com Jesus. Você quer fazer parte disso? Você quer entrar nesse processo? Porque essa é a vontade de Deus para a gente. Deus deseja que nós sejamos parecidos com Ele. A gente, durante a nossa caminhada, nós vamos falhar muito, vamos, mas nós temos um advogado junto ao Pai. Nós temos Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é maravilhoso, e mesmo quando nós falharmos ou pecarmos, Ele nos purifica de todo pecado. Ao confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele nos purifica, e nós prosseguimos na nossa jornada. Então, meus irmãos, nós temos aí os pilares de uma igreja forte e saudável. Quais são os pilares? Primeiro, adoração, que significa amar a Deus de todo o coração. Segundo, qual é? Pode falar, igreja. Serviço, que significa amar o próximo. Amar ao próximo, servir ao próximo, servir. Terceiro, evangelismo, que é comunicar a palavra de Deus, anunciar as boas novas. Quarto, comunhão, que é pertencer à família de Deus, sendo batizado em obediência. E o quinto pilar é ensinar a ser discípulo de Jesus, ensinar a obedecer, a ser discípulo de Jesus, que é o discipulado. Nós temos adoração,
nós temos serviço, nós temos evangelismo e missões, nós temos comunhão e nós temos o discipulado. Esses são os pilares para a nossa igreja, para que a nossa igreja seja forte e saudável. E eu concluo dizendo para você, isso é um compromisso que você vai assumir com você e está aí no boletim. É isso que quero para a minha vida? Se é sim, marque sim e assine e coloque a data. Se você quer assumir esse compromisso, se é isso que você quer para a sua vida, viver uma vida de adorador, uma vida de serviço, uma vida de evangelismo, comunicação da palavra, pertencendo à família de Deus e ensinar a ser discípulo, se é isso que você quer para a sua vida, escreva aí, marque, assine, assuma um compromisso contigo e com Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esta noite preciosa na Tua presença. Quero te agradecer, Deus, porque Tu és bom e Tu tens planos para a Tua igreja. E compreendo, Deus, que os Teus planos para a nossa igreja, para a nossa vida, é viver os Teus propósitos, fundamentados nesses 5 pilares: adoração, serviço, comunhão, evangelismo, ó Deus, e por fim, discipulado. Abençoa-nos, ó Deus, nos dê graça para viver os Teus propósitos. Continue sustentando o Teu povo, dando-lhes uma semana extraordinária, uma semana de crescimento, uma semana de aprendizado, para a glória do Teu nome. Agora, Deus, conduza cada um para o seu lar, dando-lhes uma noite de paz e uma semana abençoada, no nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus Cristo, Filho, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, desde agora e para sempre. Amém.